E meu povo, beleza, tranquilo? Galera, prometem, semana que vem a gente tem prova. Essa aula, aula 11, prometo, é curta, é rápida, dinâmica, vapt-vupt, né? Então, nossa aula 11, vamos encerrar o segundo reinado. Olha, 5 aulas de segundo reinado, hein? Essa aula, então, é a crise do segundo reinado. E o que virou, o que terminou aí esse segundo reinado. Deixa eu ver minha cara aqui, que eu acabei de eu não dormi. Nossa senhora, tá bom. Vamos lá. Ó, é tão rápido que é um slide só, tá? Lembra aquela aula passada que eu falei, né? Dos movimentos, né? Da literatura, do abolicionismo, hein? A crise do segundo reinado, a gente estuda ela como? A gente divide em grandes questões. São questões que vão acontecendo ao mesmo tempo, né? Que vai desestabilizar a monarquia, né? Uma dessas questões é a questão que a gente abordou semana passada, a questão abolicionista. As ideias do fim da escravidão, né, começa a tomar um papel importante, né? Agora a escravidão ela é discutida. Será que a escravidão deve continuar? Não deve? Ela começa a ficar arcaica, né? Lembra aquela que eu falei que você a partir mais ou menos de 1870 você tem transformações sociais, mesmo o Brasil ainda sendo agrário, você começa, né, a ter uma vida aí urbana nas cidades, né? Você tem ferrovias, os transportes, você tem iluminação, você tem novas profissões, né? E as ideias vão chegando e vão sendo debatidas aqui dentro do Brasil, né? Os cafeicultores começam a sair das fazendas e morar nas cidades. O exército ganha a Guerra do Paraguai e volta para o Brasil com essas ideias abolicionistas, né? Eles lutaram ao lado de ex-escravos, né? Então não era legal, não era digno, né? Um ex-combatente ter parentes escravos. Então essas questões vão tomando força, né? E o Brasil vai colocando uma lei atrás da outra, uma lei atrás da outra, até que em 1888 a escravidão é abolida, né? Ela é abolida. E o que vai acontecer? Os grandes escravistas, né, principalmente ali no Rio de Janeiro, aqueles que sempre apoiaram a monarquia, larga de apoiar a monarquia, né? Que são conhecidos como os abolicionistas do 14 de maio, né? Até dia 13 de maio eles apoiavam a escravidão. Aí quando o Império rompe isso, né? Coloca o fim na escravidão, eles não apoiam o Império também, né? Então, um país que é escravista, né, que tem essa herança com a abolição, óbvio que vai ajudar, né? Vai ajudar na crise desse segundo reinado. Então, vocês não se esqueçam disso, dessas ideias de modernização, né? Não cabe mais, você não tem mais escravidão e tal, não cabe mais um país do tamanho do Brasil continuar assim, né? Você tem que ser moderno, mesmo o Brasil sendo atrasado, escravista, né? Mas você você questiona agora essa situação, é a questão abolicionista, né? Uma outra questão aqui rápida, né? A questão religiosa, lembrando aqui que o Brasil era um sistema de padroado, a igreja era funcionária do governo, né? E o Papa, em 1870, né? O Papa manda uma carta a Dom Pedro proibindo os maçons de participarem da Igreja Católica, expulsando, né? Porque os maçons organizaram as unificações da Itália, lá, né? A igreja perdeu terra, né? E o Dom Pedro lê a carta do Papa e não expulsa os maçons da Igreja Católica. Por quê? O Dom Pedro tinha apoio dessa galera. E aí gera uma treta entre a Igreja Católica e o Império Brasileiro, né? Então, ó, você vê, as coisas estão acontecendo, né? Você tem essa treta aí com a Igreja Católica, você tem as ideias abolicionistas que vão terminar com a lei Áurea, né? E os fazendeiros tirando o apoio a Dom Pedro II, né? Você também vai ter agora forte a questão republicana,
sempre teve a ideia de república, mas muito pouco, né? Agora que no final do segundo reinado, você tem a ideia da república forte, não é? Porque o povo começa a questionar. E eu participo da política, eu posso escolher o meu representante ou não, eu posso ter uma lei lá, o povo começa a questionar, né? E começa a questionar agora não só os feitos do Dom Pedro, começa a questionar o sistema político monárquico em si, né? Que até no final, perdão, no começo de 1870 é criado o Partido Republicano Paulista, né? Essas ideias porque São Paulo quer representatividade política. Lembra que o sistema é unitário, você tem um governo que comanda tudo, o governo central que comanda tudo, né? São Paulo vai falar o seguinte: não, a gente aqui, a província mais rica da nação, que carrega esse país nas costas, né? Então a gente paga imposto, esse imposto não volta devidamente para a gente precisa de representatividade política, né? Essa questão republicana é fortemente alcançada aí, ela é colocada à posta pelos cafeicultores do Oeste Paulista, sim, aqueles cafeicultores mais novos, né? Eles vão ficar tristes com o governo, por quê? Eles vão falar assim: bom, a gente paga imposto, esse imposto não volta para a gente, é a gente que tem que construir a ferrovia, é a gente que tem que trazer trabalhador, né? Tudo por iniciativa própria, o governo não nos dá respaldo, né? Então eles vão querer um sistema, né, que eles possam ter representação. Tinha ideia na época de separação, tá? Mas a ideia que vence é essa ideia de federação. Você ter uma participação política maior e mais efetiva. Sim, então os cafeicultores paulistas montam o Partido Republicano. Olha só, né? Então a República vai se tornando um debate nacional, não só em pequena escala, mas sim nacional. E a rasteirinha é a questão militar. O exército volta da Guerra do Paraguai com o ego inflado, não é? Os militares, o exército brasileiro ficava sempre em segundo plano, não tinha nada. Quando a volta da Guerra do Paraguai, essa galera também vai querer participar da política. Então o exército começa a dar pitaco na política, começa a criticar Dom Pedro II. E você tem que lembrar que o exército aqui era funcionário do imperador. A função deles era proteger o país em guerra, em ameaça externa. Agora eles querem resolver o problema aqui dentro também interno, né? O exército vai ser um novo personagem político aqui dentro do império. Ele vai dar palpite, Dom Pedro vai censurar jornais, eles vão criticar, Dom Pedro vai censurar, vai criar né, uma situação não agradável, né? E eles vão falar agora o seguinte: não, a gente também tem que proteger o país dessas elites atrasadas, antigas, corruptas, né? A questão militar, então, é também uma questão política da participação desses caras na política brasileira, como a questão republicana, que foi os cafeicultores do Oeste Paulista. Questão militar é o exército querendo entrar na política, o exército que vai ter também o seu projeto de nação, né? E eles vão aderir à república também, né? Eles vão falar que monarquia é coisa europeia, e a gente aqui tem que ser também republicano, né? A América é republicana, né? A monarquia é coisa de europeu. E o exército vai ter também um projeto de nação, como deve seguir a política brasileira, como será a república, né? Eles também começam a questionar, claro, antes da abolição, se deveria abolir, se não deveria abolir a escravidão. Eles começam a dar palpite, né? A maioria, claro, apoia o abolicionismo, certo? Então, isso aí vai desestabilizar a monarquia brasileira, tranquilo? E eles começam a montar o Clube Militar, fundado no Rio de Janeiro,
E ali você começa a ter essas ideias de como devemos colocar a república. Devemos, por meio de armas, derrubar a família imperial? Devemos esperar Dom Pedro morrer e aí tomar o poder? E aí, qual é a questão, né? Eles resolvem como? Aí, que todo mundo já conhece, né? Eles reúnem nesse clube militar, não é? Dom Pedro percebe essa coisa, tenta colocar, dissolve o gabinete ministerial, tenta colocar gente republicana para dar, mas não dá tempo. O que o exército faz? O exército, né? Claro, o exército, com apoio aí desses outros republicanos, desses cafeicultores, né? Esse exército promove o quê? Um golpe militar. Por que é golpe? O exército, que era funcionário do rei, né? Convida a família real a se retirar do país, né? Então é um golpe, né? Que eles chamam de proclamação da República, né? Sem participação popular, sem guerras feita pelo exército, né? O povo olhou aquilo e não sabia o que estava acontecendo. O povo achava que ainda era monarquia, né? No dia 16 de novembro, o povo achava que era monarquia ainda, mas não, você tinha aí proclamado a República em 15 de novembro de 1889. Né? Essa proclamação, esse golpe militar feito pelos militares e esses novos republicanos, tá certo? Então, a ideia do militar é aquela ideia que hierárquica, de ordem e progresso. Olha lá na sua bandeira do seu país o que está escrito: de ordem e progresso, sem a participação popular. O exército deveria ser o cabeça dessa nova república. Em 15 de novembro de 1889, então, terminamos o Império, né? O Império, a família vaza e você começa aqui no Brasil a República, o Brasil republicano. E agora, hein? O Dom Pedro não tinha o apoio dos escravocratas, não tinha o apoio da igreja, não tinha o apoio dos cafeicultores do Oeste Paulista, não tinha o apoio dos militares. Então todos tinham um inimigo comum, né? Todos querem participação política, você tem um inimigo comum que é o Dom Pedro, essa coisa arcaica, né? Velha, que não dá mais. Tiram ele. E agora? Qual será o projeto de república, né? É isso que tem que ser discutido quando eles assumem o poder, que aí fica para a próxima aula, tá? Essa eu falei que é curtinha, é só para a gente saber aí a crise que derruba a família real, tá? Que derruba Dom Pedro, né? Então são essas questões de interesses políticos, a galera querendo participação política. Tranquilo, galera? É isso hoje, então é curtinho aí, já estudem para a prova, né? Segundo o reinado, beleza? Qualquer dúvida, eu estou no plantão. Muito obrigado, abraço.